Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos a mais um vídeo falando acerca de arqueologia bíblica aqui neste canal. Vamos fazer a leitura e eu vou também tecer alguns comentários acerca de um excelente artigo escrito pelo professor, doutor, arqueólogo José Ademar Kaefer, aonde ele irá destacar o poder da religião em Canaã, o poder da religião cananeia. Nós sabemos muito bem que o livro de Josué é um livro simbólico, é um livro mítico, é uma construção de narrativa. Nós não temos sequer umazinha evidência arqueológica, histórica, umazinha, só uma. Poderia existir só umazinha, já estava bom. Mas não existe uma única evidência de que existiu um Josué, que houve uma invasão em Canaã, que houve tomada de território, ocupação, desocupação de pessoas para a entrada de um povo, nada. Absolutamente nada. E muito pelo contrário, nós temos, no período em que supostamente Josué viveu e lutou e batalhou e travou suas guerras, nós temos muitas evidências arqueológicas de diversos governantes e reis que viviam nessa época em Canaã, que não foram destronados por Josué, que não tiveram terras invadidas por povos estrangeiros no sentido de um povo hebreu, mas muito pelo contrário. Há evidências até de grandes guerreiros locais, reis locais que fizeram história, como é o caso de Labaiú, que nós faremos um vídeo específico sobre ele. Então vamos lá, vamos ver como de fato era a religião de Canaã, como era a dominação na terra. Vamos ler o excelente artigo de arqueologia bíblica do professor José Ademar Kaefer, doutor, arqueólogo de verdade, como eu sempre falo, arqueólogo de verdade. Então vamos ler o seu artigo. As cartas de Tel Amarna, maior fonte literária sobre Canaã prévia ao surgimento de Israel e Judá, praticamente são isentas de informações quanto ao culto praticado nas cidades-estado cananeias. Parece que os governantes vassalos, autores das cartas, propositalmente evitavam mencionar alguma divindade que eventualmente pudesse ser cultuada em seu domínio. É bom frisar, para aqueles que talvez não conheçam, nunca tenham lido de fato livros de arqueólogos renomados, realmente acadêmicos, o Egito dominava Canaã, mas dominava com mão forte. Este domínio, ele durou em torno quase 300 anos, em que o Egito dominava Canaã com mão forte. Isso tem achado arqueológico de fortes egípcios em Canaã, outros indícios não só de cerâmica, mas de inscrições. E no período da dinastia Amarna, nós temos trocas de cartas, vamos dizer assim, que evidenciam ainda mais o poder
que o Egito, o Império Egípcio, tinha ao controlar as terras férteis e as rotas comerciais da terra de Canaã. Então não houve êxodo. Vocês já viram aqui comigo, já fiz vários vídeos mostrando que não há evidência nenhuma de um êxodo, evidências de um êxodo de um povo. Não há, muito menos de uma invasão de um povo estrangeiro. Você tem dos povos do mar, você tem a questão com os ixos, mas hebreus, não há nada. Isso por parte de arqueólogos, até fundamentalistas, que cavaram orando, cavaram fazendo tudo, até cantando, rindo, e não acharam nada. Então vamos lá então. Quiçá se objetivava evitar constrangimentos com o faraó egípcio, destinatário das cartas. É o que se pode ver, por exemplo, na EA 266, enviada por Taj, governante da cidade-estado de Gintiquirmil. Nela, Taj se refere ao faraó como o único ponto no universo de onde emana luz. Mesmo assim, com um olhar aguçado sobre o conteúdo das cartas, alguns indícios podem apontar para a prática de cultos locais. É o caso, por exemplo, do nome do governante da cidade-estado de Gat, EA 63 a 65 335. Estas são as referências das cartas, ou chamadas também tabuletas de Tel Amarna. Para quem não sabe, o número de achados desse período passa de 700, tá? Então pesquise mais a fundo sobre esse período, que se chamava Abdi Astarte, servo de Astarte, e do governante da cidade-estado de Amurru, tá em EA 60 a 65, que se chamava Abdi Arshita, servo de Asherá. Ou seja, os nomes parecem indicar que nessas cidades-estados se cultuava Astarte e Asherá, respectivamente. Ou ainda das cartas da cidade-estado de Biblos, EA 77, 87, 95, 102, 132, que fazem menção a uma deusa chamada Senhora de Biblos. Kaefer, aí a referência do livro do professor, 2020, página 146 e 150. Se eu não me engano é Kiryat Sefer, né? Se eu não me engano, a cidade dos rolos. Mas não foi destruída lá? Não diz que... diz a Bíblia que essa cidade foi destruída, não está isso lá no livro de Juízes? Ou seja, não foi. Contudo, esse silêncio das cartas de Amarna não significa que nesse período não houvesse a presença de uma estrutura religiosa bastante atuante nas referidas cidade-estado. É o caso de Ugarit, visto anteriormente. Se você não sabe, eu fiz um vídeo anterior também sobre Ugarit e farei vídeos sobre os deuses de Ugarit, beleza? Tudo com referência bibliográfica. Apesar da forte estrutura religiosa existente em Ugarit, as cartas enviadas pelos seus governantes para o Egito não fazem qualquer menção à religião. Foram encontradas 6 cartas em Amarna provenientes de Ugarit, EA 4551. Para quem não sabe, né, Amarna é a capital, né? Akent Aten ou Akent Aton é a cidade de luz que Akhenaton construiu. Se você não viu meu vídeo ainda sobre Akhenaton, você está perdendo um conteúdo com muita informação. Inclusive, os membros do canal têm acesso a um estudo que eu fiz com referências bibliográficas das semelhanças de Akhenaton com Moisés, e eu também fui traçando paralelos com Jesus. Semelhanças que vocês nem imaginam, quem não conhece o tema. Até tábuas, cartuchos, tábuas escritos atrás e à frente, com menções a nomes do deus Aton, segundo os egiptólogos, na leitura de hieróglifos,
Akenaton tinha. Ou seja, Akenaton teve tábuas da lei antes de Moisés. Vai lá e assiste o meu vídeo. Se você quiser esse estudo com referências bibliográficas, torne-se membro do canal. No primeiro nível, R$ 4,99, você já terá acesso a todos os estudos. Destas, 2 foram enviadas pelos governantes. Amitanru, primeiro, EA 45, e Nikmadu, EA 49. Uma pela rainha Eba, EA 48, uma pela princesa de Ugarit, EA 50. Uma por Adu Nerari, governante de Nugassi, e uma sem identificação do remetente. Todas evitam falar das divindades cultuadas em Ugarit. Esse fato parece se repetir em outros centros, como se verá mais adiante através dos estudos arqueológicos. Depois de Amarna, final da Era do Bronze e início da Era do Ferro, sobrevém um vácuo de informações acerca de Canaã, tanto literário quanto arqueológico. Esse vazio informativo parece ter como principal agente uma grande crise social e econômica que se instalou em todo o Levante. Inclusive, o professor Israel Filkenstein, em seus livros de arqueologia, quando fala desse período, ele destaca muito bem, através de análises que foram feitas de outras áreas da ciência, análises do solo, por exemplo, que conseguiram olhar e ver, pesquisar cientificamente falando, metodologicamente, e demonstrar o que aconteceu. E exatamente isso, foi um colapso econômico-social, um colapso a partir da agricultura. Também tem a questão das invasões dos povos do mar e por aí vai, que está também nesse enquadramento, nesta sequência de fatos. Ainda não há unanimidade quanto às causas que provocaram essa crise centenária, que teve provavelmente como causa principal uma grande estiagem que se prolongou por cerca de 150 a 200 anos, corroborado pela chamada invasão dos povos do mar, exatamente o que eu citei anteriormente. O que está evidente é que quando todo o Levante começa lentamente a se recuperar, acontece uma total reconfiguração geopolítica da região. Essa reconfiguração se resume basicamente ao fim das cidades-estado e ao florescimento de pequenos reinos, entre eles Israel e Judá. Lembrando que nunca houve reino unificado, Eu vou tratar sobre isso também futuramente. Essa transição, aliás, eu já fiz vídeos falando sobre isso anteriormente e farei vídeos mais específicos futuramente. Essa transição de poder pode ser observada atualmente nos principais sítios arqueológicos da região, como no Tel Megiddo. Ok, meus amigos? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Torne-se membro, ative o sino das notificações. Muito obrigado a todos. Deus vos abençoe. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.